Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy e hoje você vai assistir no nosso canal a leitura de uma carta de um filho para uma mãe. As cartas de maio, elas são lidas, aqui no meu canal, para que você possa ouvir, salvar o vídeo, enviar para seus parentes, amigos, para toda a sua família. Não deixe de deixar a sua mensagem, curtir o vídeo, Você vai nos ajudar na evolução do canal. Eu queria deixar aqui registrado como acontece o meu trabalho quando eu escrevo as cartas. Eu vou dar um exemplo desse espírito que de vez em quando eu escrevo carta dele. Veja bem, o espírito ele mostra aqui na carta, não somente nessa, mas em todas as cartas que eu já escrevi, ele sempre mostra uma motivação, aquele empenho, aquele esforço que ele faz para ir em busca da equipe espiritual, para pedir permissão para ajudá-lo, para que ele possa transmitir os recados para a sua mãe. Então, essa carta foi bem interessante, que eu sempre recebo, durante as madrugadas, onde eu estou com a equipe espiritual participando lá na nossa escola, no mundo espiritual. Eu sempre estou ali envolvida, fazendo uma entrevista com um espírito, e com esse não foi diferente, Logo que eu me desdobrei, que eu deitei, que eu fui levada pela equipe espiritual, eles me trouxeram esse espírito para que eu pudesse fazer uma entrevista. E o que é interessante, ele não veio sozinho. Veja bem o que ele vai falar aqui na carta, É bem interessante, um aprendizado enorme, tanto para quem recebe, como para quem escreve. Até mesmo para quem ouve, vai observar quantos detalhes e quantos ensinamentos possui nessa carta. Carta de Wesley para a mamãe Dalva. Maio de 2023. Mamãe Dalva, não aguentei de tanta saudade neste mês das mães e das flores, que a senhora ama tanto. Me esforcei muito para realizar o nosso sonho. Veja como aconteceu. Ainda era madrugada, enquanto todos dormiam, eu cheguei de mansinho ao seu lado e nos abraçamos. A senhora chorava de alegria durante o nosso reencontro. Meu coração era só gratidão. Era só gratidão e saudade, pois havia implorado a equipe para visitarmos juntos a médium. Isso é possível, viu, pessoal? A senhora foi junto comigo implorar esse reencontro e não precisa falar que seu filho é impaciente, ansioso e que queria as coisas para ontem. Muita gente que me conheceu já sabe disso. Porém, as coisas não funcionam quando eu quero e me esforço muito para conseguir. Se não falar dessa maneira, a senhora não vai ficar feliz com as pitadas de humor que guardo comigo. Neste caso, por aqui, continua o mesmo menino arteiro e brincalhão. Já sou um adulto, mas para o coração da mamãe, serei eternamente aquele menino, alegre e feliz, com que juntamos, que foi somente amor, alegria e muita saudade. Não preciso explicar muito sobre o assunto dessa visita durante a madrugada, ao pé da letra. Falo do meu jeito simples, para mim é o correto. Peço desculpas para os estudiosos, pois quem estuda o Espiritismo tem conhecimento de que isso se chama desdobramento. Portanto, a nossa equipe me pediu para explicar um pouco sobre esse assunto, que é importante para quem vier assistir mais tarde esse relato rico em aprendizado, para esclarecer sobre como acontece esses reencontros nos dois mundos. Bem, essa carta em especial é para a mãezinha Dalva. E não faz parte de nenhum estudo, pois não tenho a pretensão de ser um professor nesse assunto. No entanto, confesso que também fiquei um pouco curioso para descrever o ocorrido,
pois chamou minha atenção. Fazendo uso desse instrumento, fui sinalizado sobre esse assunto e achei melhor esclarecer. Fui convencido a falar um pouco porque tem pessoas que ainda desacreditam dessa possibilidade e desses reencontros. Quem dirá falar que conversamos em espírito? É coisa do demônio para muitos. É assim que falam por aí. Mas basta passar por uma necessidade que Deus guiará seu coração para esse reencontro. Quando um ente querido deixa a terra, esse é o único caminho e não custa nada falar um pouco sobre esse assunto. Durante o sono físico, dizem que todos os dias morremos. Se pensarmos dessa maneira, é uma grande verdade quem assim pensa. Pois quantas pessoas dormem e não acordam? Enquanto dormimos, não sabemos se retornamos para o corpo físico, que fica estendido na cama enquanto andamos pelo espaço em companhia dos anjos. Uma vez que estamos libertos do corpo e podemos escolher o caminho impulsionados pelo livre-arbítrio. Dessa maneira, visitamos amigos, inimigos, família, colegas de trabalho e ajudamos outros. Acolhemos, esclarecemos e trabalhamos em equipe, servindo muitas pessoas que necessitam de apoio em todos os aspectos. Foi nesta hora que aproveitei, junto com a mamãe Dalva, presente ao meu lado, que visitamos a médium com a permissão da sua equipe. Me foi permitido sintonizá-los para deixar essa carta gravada em seu arquivo mental, com muita saudade como presente para a querida mãezinha Dalva, que é merecedora de todas as homenagens. Nem que seja dessa maneira, que é a única forma de materializar o que seu filho sente. E desejo falar ao seu coração de mãe, desse filho eterno, que jamais deixará de lembrar desse dia dedicado a todas as mães. E de outros momentos que são importantes na cartela de comemorações. Mesmo que seja um recadinho enviado do mais além, vale a pena esse esforço, pois a recompensa não demora para quem acredita na imortalidade da alma. Foi o que eu fiz e consegui. Podemos visitar muitas pessoas e eu corri atrás desse presente. Foi assim que aconteceu conosco para receber esse presente do seu Filho eterno, que faz qualquer coisa para lhe ver feliz. Não sei se era esse seu desejo, mas seu coração me falou que era esse o presente que vinha aguardando. Vamos em frente, mãezinha, que tem muita coisa para escrever. Portanto, meu coração transborda de felicidade. Na Terra, quando me formei em medicina, percebi que quando fui esclarecido, a frase proferida por muitos, que todos os dias morremos, é uma grande verdade. Me recordo que quando comecei a trabalhar no hospital e percebi que a movimentação de pessoas necessitadas era enorme, e muitas com as quais tive a oportunidade de conviver enquanto observava os pacientes, ora na enfermaria deitados numa maca, ora no centro cirúrgico passando por algum procedimento, e ora numa simples consulta. Tudo isso foi enorme o meu aprendizado como trabalhador que valorizou tudo o que conquistou. No entanto, quando chegou a hora de visitar pacientes na UTI, são casos mais graves e complicados. Neste último caso, alguns pacientes, mesmo respirando por aparelhos, sedados ou não, o seu espírito não saía de perto, porém o corpo físico ficava sempre deitado.
A minha experiência foi suficiente para que, quando aqui chegasse, me tornasse sem demora num trabalhador mais esclarecido sobre o que venho escrevendo. Porém, hoje percebo que a movimentação no hospital é muito maior do que no plano físico. Imagina a quantidade de irmãos assistidos, encarnados e desencarnados, e todos são assistidos. Aprendi a trabalhar muito rápido por aqui, e a minha experiência terrena foi muito importante. E fui um espírito designado a passar por essa experiência na Terra. Mãezinha, não posso ficar triste. Mãezinha, peço não ficar triste. Sinta-se orgulhosa desse filho que não desviou do propósito de Deus. Desde quando fui esclarecido, venho contando devagar por meio de cartas que a senhora de vez em quando recebe, pois assim como os que buscam ajuda daqui, os que buscam ajuda daí, daqui não é diferente, e aconteceu tudo muito rápido, uma vez que não existe barreiras para o espírito esclarecido e que deseja prosseguir, trabalhando, ajudando outros, tantos necessitados. Em breve, mãezinha Dalva, a senhora vai receber um presente muito importante do seu filho que mora na casa de Deus, no mais além. Acredito que para o seu coração ficar mais feliz e aliviado dos percalços da vida, não deixei de lado o nosso propósito. Vejo em seus olhos um brilho diferente, de muita gratidão a Deus, pelo merecimento que desde sempre buscamos juntos e conseguimos. Por aqui tem acontecido no mesmo formato que sempre fizeram parte dessa importância. Zelada pelo nosso amor, pela solidariedade e reciprocidade, em companhia das orações que juntos não abandonamos. Acredito que a nossa família e todos ficaram orgulhosos desse filho e irmão arteiro, que está muito feliz. É preciso aguardar sem ficar ansiosa. Basta continuar feliz com o que já recebeu, porque isso tudo é amor para toda eternidade. Quando lhe visitei na Páscoa, a senhora pensou no nosso chocolate delicioso e fazia de tudo para agradá-los. Com tanta doçura, percebi que seu coração estava muito apertado. Porém, no Dia das Mães, foi mais difícil não buscar esse presente. Até parece que é normal para uma mãe que vive dia após dia buscando administrar essa saudade com a vontade de viver melhor e feliz. É por meio desse reencontro que não temos como avaliar tantos momentos nesse coração, sem saber se vai acontecer ou não. De certo que eu consegui. Foi quando lhe visitei e não aguentei vê-lo tão triste. A senhora sabe que eu não gosto de tristeza. Mesmo sobrecarregado, quando chegava cansado do trabalho, não me permitia esse sentimento. E mesmo quando a senhora chamava minha atenção para descansar e cuidar de mim por conta dessa sobrecarga, eu apenas sorria e lhe abraçava. No Dia das Mães, quando lhe visitei, percebi que não é mais necessário ter medo de me aproximar do seu coração, pois não precisei de chave, não bati na porta para saber se estava por lá ou se poderia entrar. A nossa linguagem atualmente acontece por conta de nossos pensamentos. Sabia que a senhora estava com saudade, angustiada, sorria só para falar que era feliz. Mas seu coração não me escondeu esse aperto, e eu sabia de tudo isso. Porém, não contive minhas lágrimas quando avistei a mãezinha Dalva pensando no seu eterno Wesley, que parecia distante, mas estava bem pertinho do seu coração.
sem desmerecer o amor e os cuidados que recebe dos meus irmãos, da nossa família, dos amigos que a senhora sempre soube conservar uma boa vizinhança em seu coração. Mas a senhora me conhece. Sou impaciente e nunca foi motivo para esconder de ninguém, muito menos de meus irmãos. Tenho tentado melhorar por aqui bem devagar. E tenho melhorado muito. Mas quando o assunto é a senhora, parece que essa tal paciência exclui do meu caminho de imediato. É algo que parece surgir do nada. E percebo quando a senhora está feliz ou não. Durante essas comemorações que não podemos adiar, parecia que o dia dobrava de tamanho na medida que vai esticando. A saudade é o caminho, porém recheado de boas lembranças. A senhora é uma mulher forte. Sempre aguentou firme tudo que passou e venceu. Tanto que está caminhando como tem que ser, forte e feliz. E isso me deixa muito emocionado. Sou um chorão quando o assunto é mamãe e meus irmãos. Em outras comemorações, mesmo com o coração apertado de saudade, a senhora tirou de letra e deu conta de superar essa dor profunda que deixa sem forças por alguns minutos. Essa é a importância da família, com quem pode contar nas horas que não está sentindo esse desconforto em seu coração. Tenho conhecimento que sempre busca fazer novos amigos, conhecer pessoas de bem e com quem a senhora possa ter uma conversa equilibrada para seguir em frente. E isso é bom para todos. Os amigos são pessoas que consideramos familiares que caminham conosco quando precisamos. Ora, podemos partilhar de nossas alegrias e muitas são as conversas que surgem para nos fazer felizes e nos ajudam a seguir em frente sem medo. Não esquece de procurar os grupos de apoio. Esses são grupos por toda parte. Por lá, seus trabalhos serão todos muito bem apreciados para ajudar outros que passam por momentos dolorosos. A senhora já tem o dom de expressar bem. Tem condições de falar sobre a sua superação, que apesar de ter tido muitos imprevistos no começo, atualmente está mais madura, mais equilibrada e menos ansiosa sobre o meu paradeiro. Por isso sempre falo, esse momento é de suma importância para todas as famílias. Nesta hora, já não cabe mais falar em apego, apesar dele ainda existir. Não seria mais interessante falar sobre a morte quando somos esclarecidos de que não morremos? Olha eu escrevendo como a senhora vem desejando. Parece uma troca de ideias valiosa, mas para chegar neste ponto vai depender de muito esforço. Em tudo nesta vida e em qualquer plano ou lugar, sempre teremos um preço a pagar. E nesta hora, não existe valores em espécie. O que existe é uma imensa gratidão, repleta de alegria, de felicidade, para celebrar a vida entre nós, família eterna. No mês das mães, espero que se a senhora chorar muito, que seja de alegria pelo merecimento desse reencontro. Juntos, desse reencontro, recebemos juntos essa oportunidade para celebrar a vida todos os dias. Sempre lembramos dos velhos tempos, pois eles estão vivos na nossa memória. É duro ter de falar assim, mas tenho meus motivos. Deixá-lo sempre feliz com o que vivemos juntos na terra. Foi um misto de importância para todos nós. Viajamos e curtimos a vida livremente, como se fala por aqui. Os pássaros
são nossos incentivadores dessa beleza. Passeamos por vários ambientes. Conhecemos tudo de melhor que podemos. Ora perto, ora longe. Ora muito mais longe mesmo. Tanto que valeu a pena todos esses momentos que passamos juntos. Portanto, não seria seu filho eterno nesses momentos finais encerrar esse presente falando baixinho ao seu coração? Estarei sempre presente, ao seu lado como espírito imortal. Já curei minhas feridas, fui esclarecido, lutei contra minha saudade que ainda dói em meu peito, mas de outra maneira. Nesta hora, eu procuro seu colo, que está sempre preparado para acolher meu coração de filho eterno. Até o nosso próximo encontro. Fala para meus irmãos e sobrinhos receberem o meu abraço de saudade. E que dessa vez a carta é todinha da mamãe. E não precisa ficar enciumados, porque ela cuida de todos nós, de perto ou de longe. O amor em nada muda. O que muda é o nosso desejo de viver, unidos pelos laços que um dia Deus nos permitiu e que jamais serão desfeitos. Peço a vossa bênção e me despeço deixando em seus braços o meu amor de filho grato por toda a eternidade. É uma carta que representa o amor, a alegria, a felicidade. Meus irmãos, enquanto eu leio a carta, o Espírito está aqui ao meu lado. Eu segurei firme, confiante, por causa do equilíbrio que a gente tem que ter, do equilíbrio emocional, do equilíbrio mediúnico, em todos os aspectos, o equilíbrio físico, para transmitir esse recado tão carinhoso, libertador e esclarecedor desse espírito. O Wesley chegou na minha sintonia por meio da mãezinha dele, que um dia assistiu uma reunião online de psicografia. Ela mora na região de São Paulo e eu não a conheço fisicamente. Enquanto ela assistia a nossa reunião online de psicografia, eu recebi ali um recado do Wesley. Ele sempre demonstrava aquela impaciência. Olha, minha mãe está presente. É ela, aquela dali, ajuda ela a mexer nos dispositivos com a tecnologia, que ela não tem muita familiaridade. Ela está começando agora, ela está aprendendo agora. Ajuda ela, mas não deixe de escrever o meu recado. E quando eu descrevi tudo aquilo que ele me transmitiu para ela, ela não teve dúvida de que de fato era o seu filho. Hoje, eu acho que já deve ser umas 5, 6 cartas, não me lembro, 4 ou 5, não me lembro quantas cartas eu já escrevi do Wesley. Desde sempre, quando ele desencarna, ele conta tudo para a mãe dele nas cartas. E olha, o momento que ele escreve essa carta para o Dia das Mães, eu vou contar aqui para vocês como aconteceu. Em desdobramento, a gente pode encontrar várias pessoas. E estava ele junto com a mãe dele, e ela me pedia: Nancy, eu vim lhe pedir, porque você nesse momento, gente, eu falo sem nenhuma vaidade, sem nenhum privilégio. Você nesse momento, para mim, é a única pessoa a me fazer feliz, escrevendo uma carta do meu filho. Mas ele estava ao meu lado. E naquele momento eu comecei a ouvir a carta dele, que ele transmitiu. E quando o dia amanheceu, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, eu começo a escrever bem cedo, tá, pessoal? Justamente pelo fato das minhas atividades durante o dia. E olha, veja bem, enquanto eu não comecei a escrever a carta do Wesley, ele não saiu da minha sintonia. Então foi tudo muito rápido. É isso, quando o espírito busca a sintonia de um médium, porque hoje ele está preparado para escrever na sintonia de qualquer médium. Mas às vezes a facilidade que ele teve de sintonizar comigo naquele momento, no momento que ele está lá naquela equipe do Luiz Sérgio,
né? Ele está lá na equipe do Luiz Sérgio. E o Luiz Sérgio preparou ele e disse: vá buscar sua mãezinha, venha junto com ela, que você vai transmitir o seu recado para a médium, para que ela possa escrever a carta como presente do Dia das Mães para a sua querida mãezinha. Então ele transmite esse amor que ele tem por essa mãe, porque ele desculpa aqui falar sobre a família, sobre os irmãos, a família inteira, mas ele quer porque quer escrever para a mãe. Esse amor que ele tem por ela, tudo que ela fez por ele, ele não deixa de lembrar de nada. Tudo isso ele coloca aqui na carta. Então eu agradeço muito por poder estar aqui fazendo esse trabalho, consolando o coração dessas mães que buscam esse consolo por meio de uma carta que consola, que somente o Espiritismo proporciona para tantas pessoas o remédio eficaz, que cura essas feridas profundas e que ajuda tantas famílias a vencer o medo, a depressão, a tristeza, a saudade, a dor, lendo cada detalhe contido nessa carta. Aqui eu vou aproveitar que dá tempo fazer um pouco da análise dessa carta, até mesmo para vocês entenderem como acontece o trabalho. Aqui ele explica direitinho. Ainda era madrugada, enquanto todos dormiam, eu cheguei de mansinho ao seu lado e nos abraçamos. Veja bem, ele vai lá, né, na casa dela de madrugada, Dia das Mães, e ela está dormindo, porém o espírito dela está ali ao lado. Ele chega, abraça, beija, todos ficam emocionados. E aqui no decorrer da carta ele diz: isso é possível, viu, pessoal? A senhora foi junto comigo implorar esse reencontro e não precisa falar que seu filho é impaciente, ansioso e que queria as coisas para ontem. Muita gente que me conheceu já sabe disso, porém as coisas não funcionam quando eu quero e me esforço muito para conseguir. Veja bem, ele já vem tentando aí há vários dias, né? Digamos assim, como ele fala. Porém, na minha sintonia chega no momento que a espiritualidade permite, que a equipe espiritual me permite escrever, tá? E aqui ele diz: não precisa explicar muito sobre o assunto dessa visita durante a madrugada ao pé da letra, né? Então, eu me recordo que quando eu estava escrevendo a carta, eu estava colocando aqui esses detalhes, né? E eu falei: nossa, mas você vai colocar tudo isso para sua mãe? E ele falou: não, calma, eu não vou colocar tudo ao pé da letra, mas a equipe espiritual me pediu para que você esclarecesse sobre esse assunto, eu ditando para você, para que outras pessoas entendam como acontece, né? Essa sintonia da carta entre o corpo físico e o corpo espiritual, entre a médium e o espírito. Aqui ele traz essa lembrança, né? Até mesmo quando vocês estiverem aí assistindo a carta na íntegra, você pode parar ali pausadamente e ir observando cada parágrafo. Aí ele diz assim: portanto, quem estuda o espiritismo tem conhecimento do que isso se chama desdobramento, né? Quem tem a mediunidade de desdobramento, eu já falei aqui para vocês, né, que eu trabalho com todas as aptidões, e o desdobramento é consciente. Eu converso com o espírito, descrevo ele direitinho, faço o trabalho todo com a equipe espiritual, e quando eu retorno, né, ao corpo físico, quando eu acordo pela manhã, né, eu já estou com aquele material pronto para colocar aqui no computador, ou então através, que seja manuscrito. Mas eu queria deixar aqui para vocês que essa carta tem 1, 2, 3, tem 4 páginas de Word no tamanho 12. Aqui daria quase uma resma de papel se eu fosse escrever, né? Em lápis e papel. Sabe por quê? Porque a letra, né, a coordenação motora, quando a mão está mediunizada, né, você não tem o controle do tamanho da letra, tá? Então, às vezes, você escreve 2 parágrafos, você tem que mudar de papel, entendeu? Então, por isso, é importante saber desses detalhes, tá? Aí ele diz: fazendo uso desse instrumento, fui sinalizado sobre esse assunto e achei melhor esclarecer. Fui convencido a falar um pouco porque tem pessoas que ainda desacreditam dessa possibilidade e desses reencontros.
Quem dirá falar que conversamos em espírito? É coisa do demônio para muitos. É assim que falam por aí, mas basta passar por uma necessidade que Deus guiará seu coração para esse reencontro. Quando um ente querido deixa a terra, esse é o único caminho e não custa nada falar um pouco sobre esse assunto. Então, meus irmãos, o que ele quis falar aqui? Muita gente diz assim, não, o espiritismo é coisa do demônio, coisa do diabo, não vá atrás disso. Gente, o espiritismo, né, não tem nada disso. Estudo para educar os seus talentos e com muita responsabilidade e equilíbrio mediúnico, você vai receber as orientações ditadas pelo espírito amigo por uma equipe espiritual. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado e avaliado, porque o médium, ele é responsável por qualquer comunicação ditada, escrita, falada ou visualizada por ele. Ele tem responsabilidade. Ele não vai jogar aquela responsabilidade no espírito. Não. A responsabilidade não é do espírito, é do médium. E para falar, para escrever, você tem que entender das questões gramaticais, você tem que estudar sobre o assunto, entendeu? Para observar se não tem um texto desconexo, se está tudo corretamente, né? Então, se está tudo correto, ou seja, desculpa. Então, nesse momento, né? Por isso que a gente tem que estudar, tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar entender de fato o significado desse tipo de narrativas, né, que o espírito dita de lá para cá. Eu peço até para algumas mães, algumas pessoas que seguem o meu canal, que já colocaram lá nos grupos de apoio a sua solicitação, que a carta chega no momento que o espírito, que ambas as partes estão preparadas. Quando a sua família está preparada, quando o espírito se preparou, venceu os desafios, venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu o apego, né? Já se adaptou, ele vai buscar o meio de transmitir de lá para cá. Eu quero esclarecer também um fato aqui importante, que muita gente está lá, Nancy, eu não recebi uma carta, está demorando bastante. Gente, eu não escrevo um recadinho, uma carta simples. Eu sempre escrevo narrativas. As narrativas, elas são demoradas. Por exemplo, essa carta aqui, ó, eu falei que andei rápido, né? Foi um dia para escrever essa carta. Eu comecei pela manhã e terminei no fim da tarde. Mas eu não fiquei o tempo todo escrevendo ela. Tem os horários estabelecidos com a espiritualidade. Mas as narrativas, quando elas chegam, por quê que é uma narrativa? Porque o espírito recebeu a oportunidade de ditar de lá para cá a sua evolução, como ele chegou. Então a carta ela vai ficando longa. Então nem todas as pessoas têm esse dom de escrever narrativas de espírito. Tem cartas que eu passo uma semana escrevendo, é como se fosse um capítulo de um livro. Cada dia o espírito deixa uma quantidade de conteúdo na minha mente para que eu possa escrever. Isso vai juntando lá na minha glândula pineal, né? Então eu tenho que colocar aquilo para fora, né? Então, para você que não conhece, não sabe como acontece, né? Eu não me sinto nem um pouco privilegiada por escrever narrativa de espírito, né? É muito dependioso aqui, até mesmo para você, é desgastante, né? É desgastante, porque você tem que estar escrevendo junto com o espírito, fazendo a revisão com ele, porque ele está ali do lado. E no momento que eu estou lendo a carta aqui, gravando para o canal, a equipe espiritual traz o espírito novamente, porque ele está me transmitindo aquela sensação, aquela energia, que a família, quando receber essa carta lá, quando ela estiver ouvindo essa carta, quando a mãezinha estiver ouvindo, ela vai sentir o seu filho ao seu lado. E muitas vezes manda para mim o relato, Nancy, no momento que eu assisti essa carta, no momento eu percebi, eu vi, eu visualizei, eu entendi, eu senti o meu familiar, eu senti o perfume dele. Muitas vezes eu vi um vulto passar na minha frente, então tudo isso é possível. E se você é espírita, ou seja, se você tem talento, se você tem essa sensibilidade, ou se você é alguma sensitiva, mesmo que você não trabalhe mediunicamente, você vai sentir isso, né? Aqui ele diz assim, não vou me alongar muito para o vídeo não ficar tão longo, mas é interessante explicar isso, tá, gente? Aqui quando ele diz o seguinte, na Terra, quando me formei em medicina, percebi que quando fui esclarecido, a frase proferida por muitos que todos os dias morremos, é uma grande verdade. Veja bem,
Olha que ele já está transmitindo com segurança, com esclarecimento, isso para a mãe dele e para tantas outras pessoas que vão assistir esse vídeo mais tarde. Me recordo que quando comecei a trabalhar no hospital e percebi que a movimentação de pessoas necessitadas era enorme, e muitas com as quais tive a oportunidade de conviver enquanto observava os pacientes, ora na enfermaria deitado numa maca, ora no centro cirúrgico passando por alguns procedimentos e ora numa simples consulta. Tudo isso foi enorme o meu aprendizado como trabalhador que valorizou tudo que conquistou. Então, quando ele chega lá do outro lado, que ele vai visitar os hospitais, que ele começa a trabalhar, ele percebe que não é diferente aqui da Terra. Porém, um número maior de pessoas, né, perambulando ali por dentro, passeando, outros ajudando, outros sendo assistidos, outros nas macas. E veja o que é interessante quando ele fala aqui sobre as UTIs, tá? No entanto, quando chegou a hora de visitar pacientes na UTI, são casos mais graves e complicados. Neste último, ou seja, neste que ele está falando, caso alguns pacientes, mesmo respirando por aparelhos, sedados ou não, o seu espírito não saía de perto, porém o corpo físico ficava sempre deitado. Veja bem, quantas pessoas estão ali sedadas, deitadas, respirando por aparelhos, né? Aparelho por todo o corpo da pessoa. O espírito é vivo e fica ali ao lado, muitas vezes recebendo passes, recebendo esclarecimento, sendo auxiliado por uma equipe espiritual, até mesmo pelos familiares que partiram antes dele. Tudo isso é possível e veja bem que ele, lá do outro lado, ele percebeu tudo isso e traz em detalhes, né, esses esclarecimentos importantíssimos para todos nós que estamos aqui, estudantes, para aprender um pouco mais. Veja bem, ele hoje está sendo um transmissor de conhecimentos para nós que estamos aqui através de uma carta, né? Veja o que ele diz aqui, ele continuando. A minha experiência foi suficiente para que quando aqui chegasse me tornasse sem demora num trabalhador mais esclarecido sobre o que venho escrevendo. Veja bem. Porém, hoje percebo que a movimentação no hospital é muito maior do que no plano físico. Imagina a quantidade de irmãos assistidos, desencarnados, que chegam a todo momento naquelas colônias, nos hospitais de refazimento, nas enfermarias, né? Vamos lembrar dos desencarnes coletivos, né? Onde desencarna uma grande quantidade de pessoas que são acolhidos por uma equipe espiritual e levadas para esses ambientes, né? Então, tudo isso, gente, é importante observar a evolução do seu ente querido, que tudo isso faz parte desse amor que não ficou no túmulo. O amor é imortal. Os laços de famílias permanecem inalterados do outro lado da vida. E aqui eu vou encerrar essa carta que eu tive a oportunidade de ler e de analisar um pouco o que ele falou. E eu sempre deixo muito claro que eu escrevo a carta ditada pelo espírito comunicante, mas quem vai validar é o coração de quem recebe. Para assistir a carta na íntegra, inscreva-se no meu canal, no canal da Nancy DF aqui no YouTube, para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Salve esse vídeo. Os vídeos estão sendo gravados das cartas individual para que suas famílias guardem com amor esse vídeo para assistir a hora que desejar. Caso queira receber a carta em PDF, basta entrar nos grupos de apoio, porque tem os links aqui na descrição do vídeo, e me enviar uma mensagem via WhatsApp, se você desejar, para solicitar uma cópia da carta, para você imprimir, guardar, ler, reler, quando você desejar. Toda vez que você pega essa carta, que você imprime, quando você estiver relendo em casa, cada detalhe, cada parágrafo desse aqui, né? Cada parágrafo desse que foi escrito com muito amor, você vai sentir o seu ente querido do seu lado. Deu saudade? Pegue a carta e vai ler. Se já recebeu outras cartas, releia as outras também.
Aproveita e imprima todas que você já recebeu e deixa aí numa pastinha para quando você sentir saudade. Começa a ler e reler cada uma. Leia da primeira até a última para observar a evolução do seu familiar no mundo espiritual. Só me resta agradecer pela oportunidade de fazer o bem nessa vida a tantas pessoas, consolando o coração apenas com os meus talentos. Apenas com uma carta consoladora, que nada me custa, com dai de graça o que de graça recebeste. Nesta vida, os nossos talentos, nós temos que ajudar aqueles que buscam, por meio da sua sintonia, um abraço, um atendimento fraterno, uma mão amiga, uma palavra de consolo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro. Curte, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, junto com seus amigos e seus familiares, para nos ajudar no crescimento do canal. Até o nosso próximo encontro.